Bom, senhoras e senhores, antes do encerramento, como dizia o nosso próprio ministro palestrante, Celso Mello, ser um mediador em discussões jurídicas é uma grande complexidade devido à bagagem de conhecimento que tem. E é difícil encerrar com uma certa perfeição esse momento, porque nós ouvimos aqui manifestações fantásticas de colegas. Inclusive, quero deixar o meu pessoal, parabenizar pessoalmente o nosso colega Castro, do Sergipe, deve ter saído já, né, Castro? Parabéns aí, não foi uma intervenção válida essa quebra de protocolo, porque, senhores, até dezembro do ano passado, até janeiro, eu presidi o Sindicato Nacional dos Delegados de Polícia Federal. E o que o Castro falou aqui é as grandes verdades. A nossa condição de delegado de polícia, ela passa sim pelo nosso gabinete da delegacia. Mas a principal condição de estabilidade e garantias, assegurar nossas atribuições e nosso status quo no contexto nacional, ela passa pelo Congresso Nacional. Tramitei sim, viu, Castro, com o Dudu, Eduardo, lá muitas vezes com a Depol, Paulinho até jogava bola com ele no Minas, onde ele era presidente, continua meu amigo lá. Atualmente o novo presidente eu não o conheço. Mas nós temos sim, Castro, um grande problema. A questão do delegado na sua representatividade. A associação ela pode sofrer uma intervenção do Ministério Público. Eu não vou dizer que o Ministério Público é o nosso inimigo número 1. O Ministério Público tem pretensões de poder. E nós temos pretensões de assegurar o que é as nossas atribuições e o nosso status quo num contexto apresentado maravilhosamente pelo nosso querido Dr. Cláudio Marques aqui, nessa conjuntura de estrutura que o Brasil é fantástico. Estão querendo destruir. O que o Dr. Zé Paulo não comentou nos bastidores do Congresso, onde quem conhece aquelas searas daqueles corredores, é que agora, recentemente, como um alerta a FENDEPOL, tomamos conhecimento, doutor Zé Paulo, que o Ministério Público está trabalhando no projeto em que o inquérito policial deixa de ser, como eles dizem, uma mera peça informativa, mas onde há o indiciamento e que dá a materialidade do contexto de prova na visão daquele que é o fronte do ato de comoção, para transformar numa mera peça instrutória onde não há o indiciamento. Enviará seriamente um relatório entregue a eles e assim, de fato, eles assumem definitivamente o poder investigatório. Então, isso é o que tramita atualmente. Certo? Castro, qual é o grande problema nosso? Doutor Zé Paulo, o que ocorre, que nós estamos vendo aqui, representantes da Federação Sindical, de fato, devia estar aqui todos os delegados de todas as associações e sindicatos. Porque o que trabalhamos hoje é de forma um pouco feudal, José Paulo. E eu senti isso, tanto que, a exemplo do Dr. Castro, cansei à frente do Sindicato Nacional, tentando harmonizar, vou chamar dessa cruzada nacional de delegados. Porque percebemos que até por questões de gestões e interesses carreiristas, Castro, nossos colegas delegados, como foi bem pronunciado pelo nosso outro palestrante, estão muito mais interessados em alçar seu cargo, ou melhor, seu temporal cargo dentro do processo de gestão, do que cimentar uma situação definitiva da sua vida funcional. Certo? Nunca, Castro, nunca muitos delegados de polícia do Brasil deveram a tão poucos, onde eu incluso esses nominados pelo Dr. Castro, Reale, Dudu e outros mais, que ficam circulando como se fosse com pires na mão, de gabinete em gabinete, pedindo, por favor, parlamentar. Essa legislação é prejudicial, não a nós, ao contexto brasileiro. Porque se fosse buscar o nosso interesse, seria um egoísmo. E isso é o que não pode ocorrer na mente estratégica, funcional, operacional do delegado. Senhores, só para exemplificar, Castro, essa legislação que saiu recentemente, que você ovacionou, foi do delegado de polícia federal e tudo mais, aqui eu digo, assino, na franqueza,
de que inúmeros parlamentares ligavam para a nossa pessoa perguntando, desculpe a expressão, nem uma demagogia, doutor Márcio, teus colegas estão aqui perguntando sobre essa legislação, o que fazer? Olha, desculpe, mero, entre aspas, delegado, sendo consultado pelo senhor senadores, alguns deputados, para dizer o que os meus colegas lá no gabinete estão pedindo, que é do interesse comum, e fazendo uma checagem. Por que isso, senhores? Justamente o que tu falou, Castro. Porque nós não se inserimos no contexto parlamentar. Quando o Sindepol, Sindicato Nacional dos Delegados de Polícia Federal, criou um processo de inserção do delegado, muito criticado, inclusive pela nossa associação, que há um grande contraponto entre a ata sindical do delegado de Polícia Federal com a associação, certo? Em virtude de um fato que eu já exponho em seguida, certo? Fomos questionados da inserção. O que era a nossa inserção do delegado? Era nós tirar o delegado, sim, lá do banco da delegacia, aumentar o serviço do colega que ficaria lá dentro da superintendência ou da delegacia, mas nós sacávamos esse colega. Um colega que tinha uma relação próxima com a área parlamentar e colocávamos ele aonde? Na assessoria desse senador, na assessoria desse deputado. Castro, desculpa a expressão chula, era um maná. Nós tínhamos a condição de gerenciar o produto diretamente com quem dele faz por questões de conjuntura do partido, conjuntura de interesses pessoais. Eu desafio aqui a perguntar a algum dos colegas delegados quem é aquele que não conhece um parlamentar no Estado. Os senhores delegados, desculpe, da Polícia Civil, têm um grande acesso no contexto. Castro foi minha testemunha. Colegas delegados de Polícia Federal foram recorrer a ele para acessar a área parlamentar do Estado. Pasme! Um delegado da Polícia Federal, dentro das suas atribuições, não conecta com o parlamentar, com uma tese medíocre que todo parlamentar é corrupto, etc., e põe os adjetivos que desejarem. Senhores, no dia a dia, o delegado tem que ter o que o Cláudio Marx fala, a postura de ser. Eu, nos meus 17 anos à frente da área de entorpecente, sentava assim, jantava, almoçava a convite de grandes capos do narcotráfico colombiano, peruano, e lá eles me entregavam seus opositores, que por sua vez eu liquidava, desculpa a expressão esdrúxula, de comoção, os opositores desse capo. E na contrapartida eles me entregavam o capo, porque eu dizia para eles, quem entregou foi o fulano, e fazia o meu papel de delegado de polícia. Então eu não vejo essa questão de nós se intimidarmos em se relacionar com partes que são afetas a nós, principalmente essa seara política. Doutor Zé Paulo, andar pelos corredores dá um desgaste. O Castro já cansou. O Mazo também cansou. Desculpe, Castro, sou um aliado. Comunamos a Unidade, porque é difícil e vergonhoso você bater na porta de um gabinete de um parlamentar e sentar e muitas vezes te receber com escárnio, porque, me permitam essa expressão entre aspas, o lado de lá é mais poderoso que os delegados na conjuntura hoje de poder político. E isso, eu lhe asseguro, essa operacionalidade, doutor Crasso, dessa lei que saiu para a Polícia Federal, que na realidade é macro, certo? Foi justamente o único chute, me permita a analogia, da bola gol que nós tínhamos condições de colocar em virtude de um processo que já estava materializado contra nós. Tem um jogo por debaixo, tem um sistema. Claro que não comporta o colega lá soberbado de inquéritos entrar nesse sistema. Isso comporta esse grupo relacionado. Agora é o seguinte, eu bato numa porta, quando eu falo para o parlamentar, eu não vou dizer para ele, excelência, o doutor Mazo, delegado da Polícia Federal, vem aqui conversar com o senhor. Não, eu estou dizendo, excelência, eu sou o presidente da Fendepol,
Eu sou o presidente do Sindepol, tenho aí nas minhas costas tantos delegados lá no seu estado, seu colega que está do meu lado aqui, e vamos conversar sobre um assunto que eu tenho que alertá-lo. Eu não vou impor nada. Imposições e artifícios, como somos acusados, Castro, isso aí são bastidores de trabalho que, de outras formas, que comporta a essência de quem atua. Mas o que está aqui hoje, nós, delegados, e eu me permito, como mediador, doutor Zé Paulo, é uma observação do que eu agora, como Castro, fora das associações, que Conselho Fiscal é só fiscalizar, Castro, não é nada, certo? Fora das associações e sindicatos, certo? E acusamos os colegas. Nós, delegados, estamos omissos nesse contexto, ou iludidos, ou pensando que um poderzinho temporário de gestão dentro de uma secretaria, de uma delegacia, vai ser a nossa solução. Amanhã eu tiro vocês da delegacia. E onde vocês ficarão? Quer dizer, eu? Eles? Porque do jeito que anda, Paulo, logo, logo, não vai ter a extinção do cargo de delegado, mas o poder que hoje, esse poder, eu digo o poder saudável, que o delegado tem dentro dessa conjuntura, da sua peça até principal, que é o inquérito policial, ele está se extinguindo. Se os senhores acham que eu estou fazendo aqui uma elucubração, por favor, está aí o próprio doutor Zé Paulo, entre lá no sistema de legislações que venham contra as nossas atribuições no Congresso, está exacerbada, cada dia entra um. Pedro Simon era oriundo da província, sempre foi um inimigo, mas era um inimigo bom, porque dependendo de como você trabalhasse com ele, ele daria soluções para nós. Então, eu vejo hoje, Castro, a Depol, por um lado, a área sindical do delegado, por um outro. Em suma, foi um sacrifício muito grande nós conseguirmos, na área da Polícia Federal, colocar uma nossa associação, que tem um prisma, e a área sindical no outro, em torno de um objetivo que era para proteger o que? A nossa extinção. Aí seria duro que se o colega não regaçasse as mangas e não viesse, porque se nós formos extintos, automaticamente o colega está extinto também. E foi aí a solução dessa legislação que saiu. Bom, senhores, sem mais delongas, certo? Gostei de conhecer, viu, doutor Cláudio Marques, quem é que foi a culpada, né, de todo esse processo, me referindo à mediação das palavras do doutor Cláudio Marques, porque o evento, senhores, tem sim. Quando não se conhece os bastidores, é tão bonito ver a vitrine. A vitrine são sempre manequins, fulgurantes, cinturinhas finas, né? Mas lá o bastidor é bem complexo. E me recordo quando o doutor Cláudio Marques, pedindo o apoio da Associação Internacional de Polícia para a questão do evento, disse-me, temos quanto tempo, doutor Cláudio? Ele falou 45 segundos, 45 segundos, ou dias. E eu disse, para nós é muito pouco, eu preciso de 3 meses. Mas ele aí disse assim, não, mas é que a Gilcirene já comprou a passagem. Aí eu perguntei com meus botões, Gilcirene, ministra, presidenta, quem é Gilcirene? Como ele não me justificou, Zé Paulo, eu disse, bom, então vamos à luta. E estamos na luta. Parabéns, reconhecer, Sirene, vi que é mais que uma presidenta, é mais que uma ministra. Porque fazer isso, que você de fato é responsável, é muito mais do que a gente está vendo aí no cotidiano político e no nosso cotidiano dia a dia. Senhores e senhoras, então encerrando, certo? Nós iremos agora para o almoço, e logo em seguida daremos continuidade do mesmo tema com a palestra do nosso último palestrante sobre esta questão do tema iniciado sobre o pacto pela legalidade. Desculpe qualquer pronunciamento equivocado. Bom dia, bom almoço.